Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Nossa reflexão então hoje é em Isaías capítulo 61. Isaías 61, eu vou ler os versos 1, 2 e 3, que diz assim: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. E farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Irmãos e irmãs, essa é uma profecia messiânica. O texto que nós acabamos de ler aqui é uma profecia messiânica. E o objetivo dessa profecia era descrever o ministério do Messias, que era tão esperado pelo povo de Israel. E aí, se você for lá para o Novo Testamento, especificamente em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, você vai ver que o cumprimento dessa profecia foi relatado ali por Lucas, quando Jesus leu essa passagem, exatamente essa passagem, diante dos judeus, dentro de uma sinagoga, e disse que aquela profecia estava se cumprindo naquele dia. Naquele dia, o povo de Israel estava vendo a profecia se cumprir diante dos seus olhos. E existem aqui, irmãos e irmãs, várias expressões maravilhosas nesse texto. Eu gosto muito desse texto. Esse texto me remete a memórias afetivas. Você sabe o que é uma memória afetiva? Todo mundo sabe o que é uma memória afetiva? É aquelas memórias que você teve na infância, na adolescência, coisas boas que você lembra do seu passado e que você resgata assim com muito carinho. Então, esse texto me faz resgatar bons momentos que eu vivi na minha pré-adolescência, na igreja, na minha igreja de origem. E então existem aqui nesse texto várias expressões maravilhosas, porém a que me chama mais atenção nesse momento especial, para fins de reflexão hoje, é aquela expressão que se refere à alegria. Versículo 3: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas. Irmãos, é uma profecia messiânica, fala então de Jesus. E o eixo do ministério de Jesus na terra foi o quê? Salvação. Salvação. Mas junto com a salvação, porque a salvação é completa, né? Junto com a salvação, Jesus veio também trazer alegria. Porque Ele é o Deus da alegria. Ele veio trazer alegria para o seu povo, Ele veio trazer alegria para os seus, Ele veio trazer alegria para a sua igreja. E talvez ao me ouvir falar assim, você pode pensar: puxa, pastor, mas tá certo, é isso mesmo, não tem nada de errado nessa fala. Mas, ao mesmo tempo que eu ouço
a Bíblia, eu ouço as pregações falando de o Deus da alegria, e eu leio na Bíblia sobre um Deus de alegria, eu vejo que muitos cristãos não desfrutam dessa alegria. Eu olho para a vida de muitos crentes e eu vejo que eles não desfrutam desta bênção, porque eu vejo cristãos amargurados. E sabe, irmãos e irmãs, nós temos de admitir, existe tristeza sim no meio do povo de Deus. Existe pessoas tristes sim no meio do povo de Deus. Porém, isso não quer dizer que a alegria que Cristo dá não é suficiente e não é eficaz. Você entendeu? Não é porque eu e você vemos pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, às vezes num culto, ou às vezes até de outras igrejas, que a alegria que Cristo dá não significa nada. Ela é sim verdadeira, ela é sim real, ela é suficiente e ela é eficaz. O fato de haver crentes que vivem tempos de amargura, não quer dizer que Deus não tenha poder para curar as amarguras dessas pessoas. Nem que essas pessoas não possuem fé ou não são convertidas. Não tem nada a ver com isso. Porque afinal, irmãos e irmãs, a aflição bate à porta do coração de qualquer pessoa, seja essa pessoa cristã ou não, seja essa pessoa religiosa ou não. O grande problema para aqueles que professam a Jesus e que já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, portanto já receberam a alegria do Senhor, o grande problema desses cristãos é a postura que eles adotam diante de situações que se levantam contra a alegria. Que situações são essas? Eu vou elencar pelo menos duas. O nosso tempo na terça é um tempo um pouco mais estreito, então eu não posso me delongar muito. Então eu vou me ater a apenas duas questões hoje. Duas situações. Primeira, eu vou chamar de más recordações. Já que a gente falou hoje de memória afetiva, eu vou chamar de más recordações. E a segunda eu vou chamar de preocupação. As más recordações, as más memórias, as memórias ruins, têm sido um perigoso sequestrador de alegria na vida de muita gente, de muito cristão, inclusive. Isso acontece porque, mesmo tendo conhecido a Cristo, mesmo tendo experimentado o amor de Cristo e a alegria de Cristo, tem gente que vive aprisionado ao passado. São pessoas que fazem do passado a motivação para viver o presente. E como se não bastasse, deixam que o passado limitem o seu presente. Irmãos, quando nós não nos desligamos de recordações de acontecimentos ruins do nosso passado, o nosso presente fica limitado. É como se houvesse uma âncora invisível que nos impede de progredir em algumas áreas da vida. Porque o crente, ele é feliz. O crente verdadeiramente alcançado por Cristo, ele é feliz. A sua vida é recheada da felicidade e da alegria que vem de Deus, porém ele pode ter áreas na sua vida que estão recheadas de tristeza, por conta de recordações ruins que travam a sua vida como uma âncora jogada, e ele tenta andar, ele tenta caminhar, ele tenta progredir, e aquela âncora está lá, travada no chão.
Alguns vivem ancorados nas perdas que tiveram no passado, perdas de dinheiro. Tem gente que não suporta perder dinheiro, então fica simplesmente louco quando perde uma soma de dinheiro ou um negócio que fez diminuir o seu patrimônio. Tem gente que fica ancorado diante da perda de pessoas, de amores, de amigos, e assim por diante. Tem outros que ficam presos às decepções que tiveram de enfrentar na vida. Não conseguem processar as decepções que viveram, e aí a âncora bate lá naquela decepção e lá fica, e a pessoa não consegue mais progredir naquela área. Tem outros que ancoram a sua vida em algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Em oportunidades perdidas. E aí fica pelo resto da vida falando assim, se tivesse acontecido tal coisa. Se tal pessoa tivesse se encontrado comigo. Se tal porta tivesse sido aberta, eu não estaria do jeito que eu estou. Então a pessoa fica ancorada naquele passado. Tem gente que está cativo de tristezas que não conseguiu, que sofreu e não conseguiu superar. Tem gente que vive preso a ofensas que receberam, foi ofendido, foi magoado, foi injustiçado, mas não se levantou disso aí. Tem gente que fica acorrentado a erros que cometeu e se culpam desses erros pelo resto da vida. Não se perdoam. E pessoas assim são altamente sensíveis. Hoje, por incrível que pareça, depois que eu coloquei esse termo aqui, na verdade, depois de ter terminado a palavra, eu fui dar uma zapeada no YouTube, e passou aqueles vídeos rápidos. Eu não lembro o nome daquilo. Short. Não é short de vestir, não. É videozinho rápido. Tem no YouTube, tem no Face. E estava o pastor Hernandes lá. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um cara espetacular. E ele estava falando de pessoas hipersensíveis. Eu falei, olha só, eu vou falar sobre isso hoje. Pessoas hipersensíveis. Tem gente que fica desse jeito, né? Fica hipersensível, altamente irritável. Basta uma pequena recordação vir à tona para aquela alegria dar lugar a uma ira, a uma tristeza profunda, ou a um mau humor terrível, ou até um desabrochar em lágrimas. E a pessoa fica ali, ancorada no seu passado, por conta de más recordações. Irmãos, Deus não deseja que ninguém viva assim. Não é o desejo de Deus que as pessoas vivam assim, que os seus filhos e filhas vivam assim. O seu desejo é que nós tenhamos vida abundante. Jesus disse isso em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida em abundância. Então, o desejo de Deus para nós é que tenhamos uma vida abundante, não uma vida travada, não uma vida ancorada a algo que já devia ter sido sarado. A Bíblia ensina, irmãos e irmãs, que aquele que entregou a sua vida a Cristo teve o seu passado ruim transformado, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, irmãos, tudo se faz novo.
E esse renovar não é apenas no dia que eu me converti. Esse renovar, ele acontece diariamente na minha vida, porque diariamente a transformação, diariamente a santificação. Porque a vida é um aprendizado. De repente eu estou numa caminhada e estou achando que aquela caminhada está ótima, mas ela é contrária à palavra de Deus. E eu estou ali faz anos naquela caminhada. De repente o Espírito Santo vem e fala comigo, você está errado. E a santificação acontece ali naquele momento, quando eu abandono aquela caminhada errada. E começo uma nova caminhada de uma forma correta. Às vezes a nossa mente está cauterizada de algo que a gente se acostumou a fazer, mas nem pensou que estava errado. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia chegado nesse recinto da nossa mente, do nosso coração ainda. Transformação constante. Aquele que entregou a sua vida a Jesus, teve o seu passado transformado, e tem a sua vida sendo transformada a cada dia. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se o seu passado ameaça e rouba a sua alegria hoje, você precisa submetê-lo ao tratamento de Cristo. Porque Jesus pode remover do seu coração aquilo que liga você ao que existe de ruim no seu passado, a fim de que o seu presente e o seu futuro sejam uma satisfação. Peça a cura de Deus para as suas memórias. Ore por isso. Coloque isso diante de Deus. Senhor, essa memória me incomoda, me tira a paz, me tira do eixo. Me transforma em alguém que eu não sou. Ou alguém que eu não quero ser. Cura essa memória. Ele não vai eliminar a memória. Ele vai curar a memória. Peça a cura de Deus para as suas memórias, a fim, irmãos, de que elas sejam apenas cicatrizes de um corte que um dia existiu, sangrou, doeu, mas foi curado. Memórias ruins curadas são dessa forma. Você não esquece. Às vezes até esquece, sim. Às vezes até esquece, porque Deus é tão grandioso, quando Ele quiser fazer um milagre de você ter uma amnésia espiritual, você tem. Uma amnésia nesse ponto você tem. Mas às vezes a gente precisa continuar lembrando daquilo para saber que ali houve cura. E às vezes poder até falar para os outros como testemunho de que Deus fez isso com você. E aí você fala para a pessoa, vamos comigo no culto de terça-feira? Porque eu fui curado lá. Deus quer curar você também. Entendeu? O culto de domingo encaixando com o culto de terça. Não sei se você pegou o lance, né? Você vira um testemunho vivo de alguém que foi transformado, abençoado, curado por Deus. Então, meu irmão, a tua alegria está debaixo de uma sombra chamada memórias ruins? Isso é possível mesmo para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus? Sim. O que você faz? Você pega isso, coloca diante de Deus e fala, Deus, eu quero cura. Quero cura para o meu passado. Eu quero cura para isso que me dói. Eu quero cura para essa ferida que está sangrando ainda. Que está doendo ainda. E Deus, com o seu bálsamo, vem e cura. Eu sei, irmãos, que não é fácil se libertar de recordações traumáticas. Mas eu também sei que não existe problema tão grande que Deus não possa resolver. E a gente cantou isso hoje. O Deus do impossível não desistiu de mim. Nós cantamos isso hoje. Nós professamos isso hoje. Então, irmãos, que vivamos essa verdade. Permita que o Espírito Santo comece hoje um tratamento nas suas recordações, a fim de que elas sejam apenas lembranças de um passado que foi curado. Que foi curado.
e que hoje você pode contar com alegria, o que Deus fez na sua vida. Viver com alegria, progredindo sem mais aquela âncora que te travava. Porque Deus curou, porque Deus sarou. O ministério de Jesus veio trazer salvação, e salvação que traz alegria. Como? Libertando a gente dessas memórias ruins, dessas coisas que nos travam o nosso passado. Precisa ser curado. Não necessariamente esquecido, mas curado por Deus. Outro perigoso sequestrador de alegria se chama preocupação. Você sabe que tem gente que não consegue aquietar o coração um minuto sequer. Não consegue descansar. Tem gente que não consegue relaxar em relação aos seus filhos. Não consegue relaxar em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus pais. Não consegue relaxar em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação ao futuro. Muito menos em relação aos problemas. Tem gente que simplesmente não consegue relaxar, não consegue descansar. E veja, quando eu uso essa terminologia, eu não estou sugerindo que diante de problemas, diante de situações envolvendo os nossos familiares, aqueles que amamos, ou o nosso trabalho, ou situações em geral, que a gente deve chutar o balde. Não estou usando o termo vamos descansar, vamos relaxar, no sentido de chutar o balde e falar deixa para lá. Fingir que está tudo bem. Eu estou me referindo a diminuir a tensão, tensão, tá? A palavra certa é tensão. Diminuir a tensão e descansar no Senhor. É isso. A Bíblia diz que a preocupação e a ansiedade são questões que precisam ser apresentadas a Deus em oração. Filipenses capítulo 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha só que palavra do apóstolo Paulo para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Talvez você esteja pensando, pastor, mas assim como não é muito fácil a gente resolver as questões lá do passado, também não é fácil a gente deixar de se preocupar com as coisas da vida. É verdade, irmão, não é fácil mesmo. Para a maioria das pessoas é difícil vencer a ansiedade. Mas o ato de relaxar, ao invés de tensionar, o ato de relaxar, ao invés de se preocupar, é um exercício que eu e você precisamos aprender a fazer. Rejeitar a ansiedade dominando o nosso coração é um hábito que a gente precisa pôr em prática o tempo todo. E o segredo desse exercício é descansar no Senhor. Não é deixar como está para ver como fica. É deixar nas mãos de Deus. É descansar no Senhor. É ficar seguro de que a nossa vida nas mãos de Jesus está tranquila. Que Ele cuida de absolutamente tudo. E aí eu não poderia deixar de falar do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar, não adianta nada trabalhar para construí-la. Isso na linguagem de hoje, tá? Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo ou deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, quando estão dormindo. Tudo está sob os cuidados de Deus e essa deve ser a nossa fé diariamente. Trabalhar,
querer uma vida melhor é legítimo para todos nós. É legítimo, é um desejo legítimo, sabe? É querer zelar pela vida dos filhos, da família, do cônjuge, daqueles que amamos em geral. É legítimo, é um desejo legítimo. Pagar as contas é um desejo legítimo. Legítimo. Sabe, você olhar para o talão de luz que vai vencer daqui tantos dias e falar, meu Deus do céu, eu preciso de dinheiro para pagar isso aqui. É legítimo você chegar para Deus e falar, Deus, olha, está aqui para pagar. Eu preciso fazer alguma coisa. De repente fazer um extra. Agora, até no extra que você vai fazer, Deus está cuidando. É Ele que vai abrir a porta. Entendeu? A questão é não se desesperar por causa do talão de luz, do talão de água, da conta do mercado, da conta da farmácia, ou outras coisas muito mais sérias que às vezes a gente tem que resolver. É legítimo a gente querer resolver as questões, mas nós temos que primeiro entender qual é o nosso limite, qual é o nosso território e qual é o território de Deus. Entenderam, irmãos? Qual é o meu limite? Meu limite talvez seja falar, Deus, olha, eu preciso de pelo menos 2 datas para eu carpir. 100 cada uma, 200, puxa, paga minha conta de luz. Aí de repente, você encontra 2 datas para carpir. Sabe, eu estou falando coisa tão pequena assim, aparentemente pequena, mas eu acho que é a linguagem que a gente entende, né? Às vezes, fazer, sei lá, um bolo de chocolate e sair vendendo. Entendeu? Coisa pequena. Ou outras coisas, gente. Eu estou dando exemplos pequenos aqui só para tentar encaixar. No sentido de, temos uma responsabilidade? Temos. Ou às vezes até chegar lá na Copel e falar, não vou poder pagar esse mês, parcela para mim. É lícito isso? Claro. Mas colocar sempre nas mãos de Deus. E descansar. Eu tenho para pagar? Tenho. Eu estou preocupado com meu filho, com minha filha, com meu esposo, meu neto, com minha neta. Eu estou preocupado. Mas eu vou colocar diante de Deus. E vou descansar em Deus. Porque o meu território vai até aqui. O território de Deus vai daqui para lá. A minha responsabilidade é essa. A responsabilidade de Deus é de Deus. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Então, irmão, não adianta a gente querer entrar no território de Deus e achar que a gente vai poder fazer o serviço de Deus. A gente não vai. A gente faz, cada um faz o seu trabalho. Deus faz o trabalho dele. A gente fica de coração apaziguado diante da confiança que nós temos no Senhor. É assim que a alegria não sai do nosso coração. É assim que a gente vence o poder da preocupação, que vem para abafar e trazer uma sombra sobre a nossa alegria, descansando no Senhor. Quando Isaías profetizou a vinda de Jesus, ele profetizou a vinda de um Salvador, mas ele também profetizou a vinda de alguém que viria tirar as tristezas, as mágoas dos corações. E nessa noite você pode ter certeza de que Deus pode transformar as tristezas, as mágoas, as lembranças ruins, as preocupações em nada.
pelo poder que Ele tem. Para que a sua alegria, ou a alegria que Ele já pôs no teu coração, possa brotar, possa ficar muito mais visível, muito mais viva dentro de você. Basta você colocar as tuas dores na presença dEle para que Ele cure. Basta você colocar as suas preocupações diante dEle para que Ele cuide. E descansar. Busca essa confiança em Deus. E Deus com certeza vai encher o teu coração de alegria. Vai encher o teu coração de descanso que você e eu precisamos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar então. Nós vamos colocar diante de Deus nossas vidas. Se eu não estiver enganado, hoje é primeira terça do mês. Se não for, eu errei. Era para ter orado na semana passada. Hoje é 6 ou é 7? Eu já não lembro mais. Hoje é 6. Então hoje é a primeira terça do mês. A gente vai orar pelos sonhos e projetos que a gente colocou diante de Deus no primeiro culto do ano. E vamos colocar diante dele os seus pedidos, aquilo que você veio buscar de Deus, aquilo que está incomodando a tua vida, aquilo que você quer ver Deus trabalhando. A área em que você quer ver Deus trabalhando. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer com você, com esta igreja, em nome de Jesus. Vamos orar então? Deus bendito, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que veio para esse culto hoje, que recebeu a Tua palavra, ó Pai, e que está acolhendo essa palavra no coração. O Senhor conhece as angústias de cada um, as tristezas, as lutas. O Senhor conhece, ó Pai, aquelas situações do passado que muitas vezes querem ressuscitar no presente e atrapalhar o presente de uma forma tão ruim, tão negativa, tão dolorosa. O Senhor sabe de tudo isso, Pai, e eu clamo a Ti que o Senhor traga cura para as nossas memórias. Cura, Senhor, para aquilo que era para ter ficado no passado, mas ainda não foi resolvido. Traz cura para essa ferida aberta. Transforma essa ferida apenas numa cicatriz curada, sem dor, da qual a gente só vai lembrar para poder dar glórias ao Teu nome, pela cura e pelo milagre que o Senhor fez, ó Deus. Porque queremos desfrutar da alegria prometida pelo Senhor. Tu sabes, Senhor, que a preocupação muitas vezes é um problema para nós. Muitas vezes nos entregamos à ansiedade, mas nessa noite entendemos que precisamos descansar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor, se não for o Senhor a cuidar de tudo, nada vai dar certo. Nada estará protegido. Então, Senhor, toma conta de cada uma das situações que trazem preocupação para o nosso coração. Dá-nos a inteligência, a capacidade de fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. E toma as rédeas, Senhor, naquilo que for do Senhor, daquilo que for milagre, daquilo que for sobrenatural. Faz o Teu sobrenatural acontecer, para que as preocupações cessem e aquilo que nos incomoda possa também cessar e a alegria ser renovada em nossos corações. Eu oro por pedidos que estão sendo colocados diante de Ti agora, por milagres que estão sendo pedidos e clamados agora, Senhor, pelas intervenções que cada irmão e irmã quer ver acontecendo da parte do Senhor na vida deles. Cada um tem um pedido, cada um tem um desejo, cada um tem uma necessidade, e o Senhor as conhece todas. Então estende a Tua mão de bênção, de vitória, de cuidado, porque o Senhor é Deus de vitória. Tu és Deus do impossível. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Então, Pai, opera as Tuas maravilhas na vida do Teu povo e faz o Teu milagre acontecer. Pai, eu oro pelos irmãos que vão participar do culto online, ó Deus, que cada pedido deles também esteja diante de Ti e que o Senhor esteja cuidando de cada situação. Oro, Pai, pelos planos, pelos sonhos, pelos projetos do Teu povo.
pelos quais temos clamado e buscado o Senhor desde janeiro deste ano. Pai, aqui estão desejos e sonhos legítimos e nós clamamos que o Teu nome seja glorificado na realização, na concretização de cada sonho escrito nesses papéis, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, volte para casa na paz do Senhor, uma ótima semana para todos, ótimo feriadinho na quinta-feira também, né? Deus abençoe, tchau, tchau.